Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num material, olha, fascinante. O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Uma obra que se propõe a ser um guia mesmo, né, para quem estuda ou vivencia a mediunidade. Exatamente. E é interessante o contexto, né? Ele vem depois do Livro dos Espíritos, que lançou as bases filosóficas. Aí, em 1861, com o Livro dos Médiuns, Kardec sentiu essa necessidade, e ele deixa isso claro, de ir para a parte prática. Isso, abordar o como as coisas acontecem, né? Pois é, os fenômenos em si, como analisar, como entender. E é justamente aí que a gente vai focar hoje, nos capítulos 3 e 4 da segunda parte. Queremos entender como essa obra diferencia, sabe, as manifestações que parecem ter uma inteligência ali, daquelas puramente físicas, tipo um objeto se movendo sozinho. Uhum. E também, qual a teoria que ele apresenta para explicar como esses fenômenos físicos poderiam ocorrer? É isso que a gente vai tentar desembrulhar hoje. E essa tentativa de sistematizar é o ponto central. Kardec não estava só coletando casos, né? Ele buscava princípios, quase leis, olhando a observação, a concordância das informações de vários lugares. Um estudo sério, como ele mesmo dizia. Sim, ele queria distanciar do mero passatempo, sabe? O fascinante é esse esforço para dar uma lógica, um mecanismo para coisas que desafiavam totalmente a ciência da época. Ir além do é fraude ou é milagre. Perfeito. Então vamos começar por essa distinção chave. Lá no capítulo 3 da segunda parte, manifestações inteligentes. O que exatamente, segundo o livro, separa essas manifestações das puramente físicas, como as tais mesas girantes? Olha, a linha que Kardec traça é bem clara. É a presença de intenção, de significado. A ideia principal, dita ali no item 69, é: todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Faz sentido. Se o fenômeno não é só um barulho ou um movimento qualquer, mas, tipo assim, passa uma mensagem coerente, responde perguntas, revela algo que ninguém ali sabia, aí, para Kardec, a causa não pode ser só física ou aleatória. Tem que ter uma inteligência por trás. E ele dá exemplos concretos disso, né? Para não ficar só na teoria. Eu lembro de um caso que ele cita. Sim, tem aquele caso do navio da Marinha Francesa, que é bem direto ao ponto. A tripulação, parece que no momento ali de folga, resolve tentar evocar o espírito de um tenente que tinha morrido uns 2 anos antes. Usaram uma mesa, provavelmente. Esperando talvez só umas batidas, imagino? Exato. Mas o que aconteceu foi bem mais específico. O espírito supostamente se comunicando por pancadas, né? Um código, talvez. Uhum. Ele basicamente manda um recado: paguem uma dívida que eu, o tenente, deixei com o capitão. E ele diz o valor exato. Nossa! E o detalhe crucial é... O detalhe é que ninguém ali se lembrava dessa dívida, nem o próprio capitão. Só depois dessa comunicação é que ele foi checar os livros dele. Estava lá a anotação, o valor exato que o espírito tinha indicado. Isso é impactante, porque a pergunta óbvia é: se ninguém sabia, se nem o credor lembrava, de onde veio essa informação tão precisa? Exatamente. Kardec usa isso para dizer: olha, a inteligência aqui não era dos presentes, não era telepatia, não era a memória esquecida deles vindo à tona. Tinha que ser uma fonte externa com conhecimento próprio. Um ser invisível, como o texto chama. Memória com vontade. E essa constatação de que existiu uma inteligência ali se comunicando é que puxou a próxima questão, né? Tá bom, existe. Mas como ela faz para interagir com o nosso mundo? Como ela mexe a mesa, dá as pancadas? Perfeito. E essa é a deixa para o capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. Se a gente aceita que tem uma inteligência querendo se comunicar, qual o mecanismo que o livro propõe para ela agir na matéria? Como um espírito que a gente imagina como algo etéreo, sem corpo, consegue levantar um objeto? Essa era a pergunta de 1 milhão, né? O grande desafio. Como juntar o imaterial com o material?
E a resposta que Kardec compila, vinda das comunicações dos próprios espíritos, gira em torno de um conceito central, o perispírito. Ah, o famoso perispírito. Ele já aparece antes, mas aqui ele vira a chave de explicação para esses fenômenos físicos, certo? Exatamente. A ideia é que o espírito não é só pensamento puro. Ele teria um invólucro, o perispírito, que é descrito como semimaterial. Ele liga o espírito ao corpo físico na vida e continua com o espírito depois da morte. Semimaterial. Tipo, nem espírito puro, nem matéria densa como a nossa. Algo no meio do caminho. Exato. O livro descreve como algo fluídico, vaporoso, invisível para nós normalmente, mas que ainda teria propriedades da matéria. E o ponto-chave: poderia interagir com a matéria sob certas condições. É o agente de ligação. Entendi. A ponte. Mas, na prática, como que esse perispírito permite mover uma mesa, por exemplo? Ele cria uma mão invisível e empurra? A explicação que os espíritos deram a Kardec, e que está lá detalhada nas perguntas e respostas, é mais sutil. Eles negam essa ideia de usar membros ou força muscular direta. A teoria envolve a manipulação de fluidos. Fluidos. Que tipo de fluidos seriam esses? A teoria fala num fluido universal, como se fosse uma matéria cósmica bem básica, sabe? Que preenche tudo. O espírito que quer fazer o fenômeno acontecer pegaria uma parte desse fluido universal e combinaria com outro fluido, um fluido que sairia do médium. Ah, então o médium não é só um espectador passivo. Ele entra com um ingrediente na história. Exatamente. O médium de efeitos físicos seria alguém que tem essa capacidade no organismo dele de liberar esse fluido específico. E é a combinação desse fluido do médium com o fluido universal, direcionada pela vontade do espírito, usando o perispírito como ferramenta, que conseguiria penetrar na matéria do objeto, tipo a mesa. E o que essa combinação de fluidos faz com a mesa, então? De acordo com a teoria, essa mistura anima a mesa com uma vida artificial. Temporária, claro. É como se a mesa ficasse, por um instante, carregada com uma energia que a deixa sensível à vontade do espírito. Entendi. Então a mesa não é levantada na força bruta, mas ela responde a um comando, como se tivesse ganhado vida por um momento? Isso. É como se o espírito atraísse, movesse o objeto, usando a própria vontade, que é transmitida por essa combinação de fluidos através do perispírito. É uma teoria bem elaborada. Quase uma psicoquinese fluídica, se a gente pudesse usar um termo assim. O perispírito é o agente, a vontade é a direção, e os fluidos, universal plus médium, são um meio de ação. Exatamente. E se a gente olha o quadro geral, é uma tentativa de dar um modelo que, dentro da lógica espírita, torna o fenômeno natural, não é mágica. Seria usar leis da natureza que a gente ainda não conhecia envolvendo essas substâncias, os fluidos e os intermediários, o perispírito e o médium. E por que precisa tanto do médium? Por que o espírito não usa só o fluido universal sozinho? A explicação é que para afetar a nossa matéria densa, precisaria dessa combinação específica, com esse fluido particular que vem do médium encarnado, e a qualidade e a quantidade desse fluido variaria de pessoa para pessoa. Por isso, uns seriam médiums de efeito físico e outros não. Entendi. Depende da pessoa, da química fluídica dela, digamos assim. Isso, da constituição orgânica, e também eles mencionam da simpatia, da afinidade entre o espírito do médium e o espírito que está se comunicando. Faz sentido dentro dessa lógica. E essa potência fluídica varia, né? O livro até compara com os magnetizadores da época. Tinha gente que conseguia mais resultados que outros. Sim, exatamente. Teria gente mais refratária, onde essa combinação não rola fácil, e outros com uma predisposição natural. O livro usa até uma analogia interessante. Qual? Que, assim como a gente, para mover algo longe, precisa usar o corpo, o braço, talvez uma ferramenta, o espírito precisaria do perispírito e dessa combinação fluídica com o médium como se fossem os instrumentos dele para agir na matéria bruta. E tem um conceito ligado a isso também, né? A tal da vivificação momentânea. Isso. Essa ideia de que o objeto, quando está saturado desses fluidos, age como se estivesse vivo por um momento, obedecendo direto à vontade do espírito.
Isso explicaria não só as mesas se movendo, respondendo. Mas talvez fenômenos mais estranhos. Exato. Coisas como instrumentos tocando sozinhos ou aquelas histórias antigas de estátuas falantes. Dentro dessa teoria, seriam objetos animados momentaneamente para produzir sons ou movimentos. Olhando para essa teoria toda, ela é bem ambiciosa, né? Tenta colocar sobre o mesmo guarda-chuva um monte de fenômeno físico que não tinha explicação na época, desde um estalo até coisas mais complexas. Com certeza. Tenta explicar, por exemplo, como mãos poderiam aparecer, ser tocadas, às vezes quentes, às vezes frias, e depois sumir. Seriam formas feitas com esses fluidos, tornadas visíveis ou tangíveis por um tempo. Ou como um espírito tocaria piano, não por ter dedos invisíveis, mas por conseguir animar cada tecla individualmente com a vontade dele, usando esses fluidos como meio. E é curioso que o livro sugere que nem todo espírito que faz isso entende como faz, né? Sim, é mencionado que espíritos menos evoluídos, ou talvez mais, pragmáticos poderiam agir quase por instinto. Usariam essa capacidade sem entender todo o mecanismo complexo dos fluidos. Talvez até achassem que estavam usando força física mesmo. Isso abre um leque de questões, né? Sobre a natureza desses fluidos, a interação entre diferentes estados da matéria, o visível, o invisível, o material, o semimaterial. Sem dúvida, é um campo vasto que o espiritismo se propõe a explorar a partir daí. Mas veja que o esforço aqui é dar um modelo racional. Mesmo que parta de premissas que a ciência comum não aceita, a ideia é ter uma coerência interna, explicar os fatos observados de forma lógica. Sair da ideia de milagre ou de algo arbitrário, buscando leis por trás. Certo. Então, resumindo o que a gente viu, o livro dos médiuns, nesses capítulos 3 e 4 da segunda parte, primeiro separa as manifestações. As inteligentes precisam de uma causa inteligente externa. Isso. E para as físicas, ele propõe essa teoria bem detalhada. O espírito age via perispírito, usando uma combinação de fluidos, o universal e o do médium, para conseguir animar a matéria e produzir efeitos. Perfeito. E é crucial entender que essa teoria dos fluidos e do perispírito é a base para explicar muita coisa que vem depois no livro, né? Aparições, escrita direta, transporte de objetos, curas, tudo de algum jeito passaria por essa interação fluídica. Então, qual o significado disso tudo? Para quem estuda o espiritismo, é a base teórica para entender a mecânica por trás de boa parte dos fenômenos. É uma tentativa de mapear as leis desse intercâmbio entre os mundos, né? Tirar do campo do sobrenatural e trazer para um campo de leis naturais, ainda que desconhecidas pela ciência da época. E é importante, como muitos estudiosos da obra ressaltam, conectar isso com um propósito maior. Não é só curiosidade sobre fenômeno estranho. A ideia de que a vida continua, que a comunicação é possível, que há leis regendo isso, tem implicações morais profundas na visão espírita. Entender a mecânica deveria levar a uma reflexão sobre nós mesmos, nossa responsabilidade, nosso desenvolvimento ético. O fenômeno seria um meio, não um fim. Excelente ponto. E, para a gente fechar, deixo uma provocação aqui. Essa teoria de Kardec, com o perispírito, fluidos, essa conexão consciência-matéria, ela faz a gente pensar nos limites do nosso modelo científico atual, né? Será que a física, a biologia de hoje já cobriram todas as formas possíveis de interação entre mente, energia e matéria? Poderiam existir outras forças ativas da natureza, como o livro sugere, invisíveis para nós, mas reais. E se existirem, como a gente poderia sequer começar a investigar isso? Com rigor, claro, mas talvez com a mente aberta que Kardec teve ao encarar o desconhecido. Fica aí para a gente pensar. Uma reflexão muito pertinente mesmo. Mostra que a busca pelo conhecimento nunca acaba, né? Com certeza. Muito obrigada pela companhia nessa exploração de hoje em O Livro dos Médiuns. Espero que tenha sido útil e, quem sabe, instigante. Até a próxima!